Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem aí? Sim, sim. 9 horas 25 minutos, estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Estamos atrasados porque, cara, vocês não têm ideia do que é esse centro da cidade, velho. Vocês não têm ideia. Agora tem um helicóptero no centro aqui para lá e para cá. Tá desde 7 horas da noite para lá e para cá. É isso aí. É isso aí. Cada dia uma coisa aqui nesse centro. Alguém sabe de um apartamento decente em algum lugar qualquer do universo que não seja no centro? Por que eu fui escolher aqui? Mas vamos lá. Vamos lá, temos uma listinha para corrigir. A nossa 7ª listinha. Temos mais ainda 25 até as primeiras provas. Então aqui na pedra, desculpe meu diretor, tudo bem aí? Cara, 9h30 da noite, 23 graus, velho. E é só sexta-feira. Domingo se sabe, né? 37. Então aguentemos esse calor insuportável. Eu vou e volto aqui na Pedra 3210. Teve uma chuva, meia dúzia de pingo hoje no meio da tarde e ficou por isso mesmo. O céu está esquisito, talvez chova ou não. Então antes que chova ou não, nós vamos resolver essa nossa 7ª listinha. Como eu disse, tem mais 35 antes da primeira prova, que é o Instituto Federal. Então aqui na Pedra 3210, muito bem. Bem devagar. Aqui só exigia que você soubesse contar, mais nada. O nome disso daqui é um nome bonito, só vai dar risada no que eu vou contar. Isto aqui se chama, vamos esperar a canetinha acordar, vai canetinha, o que vocês chamam de inteligência artificial. Só que na verdade o nome disso é reconhecimento de padrões, ou pattern recognition. Reconhecimento de padrões. Você dá 2 passos para a máquina, ou para nós aqui no nosso caso, os seres humanos, e de uma forma, usando o raciocínio lógico, se espera que a máquina, ou no caso vocês, nos deem o próximo passo. Então olha que bonitinho. Eu tenho um quadradinho aqui, daí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pintar com uma cor para a gente poder entender. Então eu tenho 1 aqui, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de 7 em 7. Terminou aqui. Então, eu tenho que contar 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o resto não interessa. Então, logo de cara, letra A. A letra B já começa no lugar errado. Começa no segundo, tinha que começar no primeiro. No primeiro não, desculpe. No segundo, mas da segunda fila, né? Então, isso aqui está errado. Esse também. Esse começa no terceiro da primeira. E daí piora. Piora aqui nas outras letras, né, nas outras alternativas. Na D, eu não sei por que a banca embirutou e colocou no mesmo lugar. Daí colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está no lugar errado. Então não é o caso. Então isso realmente corrobora a letra A, certo? De 7 em 7. Ou seja, continha não tinha nenhuma. A não ser saber interpretar padrões. Boa, né? Isso é para não zerar a nossa listinha. Segunda, essa aqui eu me esforcei nessa. Vou até ficar no canto aqui. Eu tive que dar teoria musical em 2, 4, 6, 9, 10 linhas. Dei teoria musical em 10 linhas, coisa que ninguém faz na Terra, né? Esse curso de teoria musical demora aí alguns meses. Mas aqui o que a gente fez? Esse foi o exercício que eu criei, baseando-nos na matemática. Se você olhar bem, a duração das notas começa com 4, depois tem metade 2, depois tem metade 1, depois tem metade meio, depois tem metade 1/4, depois tem metade 1/8. Essa é a duração das notas. Na última coluna, mostra o tipo dela. A primeira, que tem 4 tempos, é o tipo 1, depois vem o tipo 2, o tipo 4, o tipo 8, o tipo 16, o tipo 32. Claro para todo mundo? Então, vamos insistir aqui nesse desenho. Quando a notação musical diz assim, olha, cada compasso, eu vou colocar só a clave de sol, só para a gente ter uma referência, mas não precisaria, né? Eu não vou nem colocar o pentagrama, preguiça.
se a partitura diz assim, 3x4, quer dizer que eu tenho que ter 3 notas do tipo 4. Tipo 4 é uma semínima, ou seja, a nota preta com perninha. Só que olhem, se você olhar bem para a tabela, nenhuma das notas tem tempo igual a 3. Tem 4, 2 e 1. Então, o que a música disse? Se você pegar uma nota de 2 tempos, sozinha, ela não preenche o compasso inteiro, vai ficar faltando 1. Então, ou você coloca uma nota de 1 tempo, ou você coloca 2 de meio tempo, certo? Meio mais meio, 1, mais os 2 que estavam lá, 3. Ou você faz aquilo que eu contei aqui na teoria. Quando uma nota é pontuada, ela ganha metade do valor. Então, se ela tinha 2, ela ganha metade do valor que ela tinha, passa a ter 3. Então, como a gente chama, uma mínima pontuada, que é uma nota branca com perninha, com um pontinho do lado, terá 2 tempos, porque ela é uma nota branca com perninha, uma mínima, e ganha mais 50% do tempo, ou seja, mais 1. 2 mais 1, 3. Certo? Olha que bacana. Toda música tem uma fração no início que diz qual é a quantidade de notas e de que tipo que elas são. Só que a palavra fração, de novo, é mal usada, porque tem compassos, eu vou colocar de novo a clave de sol, chamados 12/8. 12/8 não é fração. 12 não dá para dividir por 8, quer dizer, 12 é maior do que 8, então não é fração. Então lembre, eu não posso chamar de fração, tenho que chamar de relação AB. Aqui diz que eu tenho 12 notas do tipo 8. 8 é uma nota colcheia, que é a nota com perninha e com asinha, certo? Tem uma coisa bacana no tempo 4x4, que você não precisa escrever 4x4, você escreve C, que é o chamado tempo comum, common time. Isso aparece no filme Amadeus, quando Mozart está morrendo, e o Salieri escreve para ele a peça, o Requiem, que é uma missa dos mortos. Salieri pergunta, mas qual o tempo? Ele diz assim, ele perguntou, which time? Ele diz, common time, ou seja, 4x4. Então, o que é 4x4? Eu preciso de 4 notas do tipo 4, ou seja, 4 semínimas, ou 2 mínimas, já que tenho 2 tempos mais 2 tempos, ou uma mínima mais uma fazer a barra no lugar certo. Uma mínima mais uma semínima mais 2 colcheias. Ou, agora vem a parte biruta. Em alguns casos não tem nota, você tem pausa. Ou seja, naquele ponto onde deveria existir uma nota, emissão de som, tem uma pausa. Então vamos usar de novo o exemplo do 4x4. Eu tenho 2 tempos. Nossa, velho. Com este calor, esta mesa fica bem biruta. Eu tenho 2 tempos. Daí eu tenho uma pausa de 1 tempo, tá aqui, ó. Pausa de 1 tempo. E daí eu tenho uma colcheia, que é um meio tempo. E eu tenho uma pausa de colcheia, que está aqui, meio tempo. Então vamos somar. Meio mais meio, 1. Com mais 1, 2. Com mais 2, 4. Certo? Então vamos lá. Um pesquisador encontrou um excerto, que é um trecho ou pedaço da partitura a seguir. Mas alguns elementos estavam ilegíveis. Então o cara encontrou esse pedaço de partitura. Dá para ver pela fórmula de compasso que é 4x4. Vamos ver se funciona. 1 da pausa, mais 2 da mínima, 3, mais 1 da semínima, 4. Meio mais meio, 1. Agora vem a parte biruta. 1 mais meio, 2. Certo? 2. Lembrando, eu tenho 1. Eu falei mais meio, 2, desculpa. 1 mais meio, 1,5. Certo? Tem 1,5 aqui. Mais 1,5. Lembre que aqui nós temos uma semínima pontuada. Então eu tenho 1 tempo e meio. Então eu tenho 1 tempo e meio, mais meio, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Certo? De novo, a mesma ideia. Meio mais meio, 1, com mais 1,5, 3, com mais esses caras aqui, 4. 1, 2, 3, 4.
1,5, 2, 3, 3,5. Está faltando meio. Está faltando meio. Então, eu tenho que ter no última nota do último compasso da primeira linha uma colcheia. Então, isso já mata essa e essa. Vamos contar segunda linha, de trás para frente. Meio mais meio, 1. Meio mais meio, 1 também, eu tenho 2. 3 aqui. Está faltando um tempo. Então, está faltando uma semínima. Nossa, mas esta meia... É que vocês não têm ideia do calor que está aqui. E essa meia mesmo começa a ficar biruta. Então, na ordem, eu teria a falta de uma colcheia e a falta de uma semínima. Portanto, letra A. Boa, né? Boa. Veja que notação musical, a gente não entrou em altura de nota. A gente não entrou se é dó, mi, fá, sustenido, não interessa. A gente falou em duração apenas. Questão rítmica. Pá, 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 parará, pá, 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 pá. Sabe? Também. Só queria contar uma frase aqui. Mozart usava muito esta figura. Eu não vou desenhar as bolinhas, porque elas estão subentendidas. Você sabe, eu vou contar aqui no canto uma frase. A música, ritmicamente falando, é igual à língua portuguesa. Você tem um ritmo, você tem uma questão de pausas, que são as vírgulas e os pontos e vírgulas, e você tem notas, ou nesse caso, sílabas tônicas. Ninguém chamaria de sílaba tônica. 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 É a parte mais forte, certo? Então, eu vou tentar pensar no seguinte. Quando você conta, ninguém na Terra ia contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. As pessoas contam 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E não 1, 2, 3, 4. O que Mozart fez? Olha bem o desenho que está aqui. Eu vou até ficar no canto para contar isso. Aqui era para ser uma semínima, ou seja, era para começar assim. 1, 2, 3, 4. Terminou o compasso. 1, 2, 3, 4. Terminou o compasso. O que Mozart fez? Ele deslocou a parte tônica, ou seja, o acento, para cá. Ó. Então ficou pá, 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 pá. E não pá, 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 1, 2, 3, 4, como deveria ser. Então ele faz pá, 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 pá. Ou seja, está no, como a gente diz, está no contratempo. Então, olha que bacana. Isso ele usou várias vezes. Várias vezes ele usou esse elemento. Eu até brincava com os amigos músicos que Mozart tinha feito um carimbo de batata e cada vez que ele precisava, ele pegava, colocava tinta e fazia isso. Então, pá, 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 pá. Pode ver que em vez de 1, 2, 3, 4, ó, tá batendo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, ele faz 1, I, 2, I, 3, I, 4, I, 1, I. O que interessa para ele é o I. I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Em vez de ser aqui embaixo, está deslocado. Boa, né? É só uma questão histórica e rítmica do teu amigo Mozart. Eu vou embora do canto, tchau. Então, a gente entrou aí em teoria musical de uma maneira muito boboca, só pensando em duração das notas. Isso aqui é bem boba, aliás. A é raiz de 2, B é raiz de 3, C é 2π, D é raiz de 12. A banca não disse nada. Então, por uma questão até de bom senso, se vai considerar o A como sendo 1,4, o B como sendo 1,7, o C como sendo 6,2, já que o π é 3,1, não vai encher de casa, velho. A banca pergunta o valor aproximado, cabeça de bagre. E quem é o D? Bom, o D é raiz de 12. Raiz de 12 se pode escrever como sendo raiz de 4 vezes raiz de 3, que dá raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 é 1,7. 2 vezes 1,7, 3,4. Só somar. 7, 11, 13, 17. É isso mesmo? 8, 10, 17. 6, 7, 8, 9, 10, 11, com 6, 17. Ou seja, nada. Letra E, como diriam alguns. 18. Mais uma questão que eu preciso revisar lá no meu banco.
Essa eu tirei do banco. Algumas eu tiro do banco de questões, que eu tenho um monte, e outras eu faço na hora. Essa eu tirei do banco e não fiz revisão. Eu já tinha notado aqui que tinha um problema, certo? Então, se deu 6, 5, 8 ou 9, o senhor errou. Tem que dar 17,7. Certo? Ou seria 18, que é o mais aproximado. Certo? Muito bem. 4. O professor Paulo Máximo, que sou eu, criou uma constante chamada gama barra. Gama barra. Cujo valor é 4π raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 8. Olha o que a banca disse, considerando todos os números com apenas uma casa decimal, quem é o valor de gama barra aproximadamente. Então, mais uma vez, pedindo bom senso. Gama barra será 4 é 4 mesmo, π 3,1, raiz de 5, talvez este exigisse um pouco mais de bom senso. Raiz de 5 está mais perto de raiz de 4 do que de raiz de 9, que seria 3. Então, 2,2, que seria um valor bem decente de aproximação. 4 vezes 3,1 vezes 2,2, tudo isso somado com 1. Quem é raiz de 8? Bom, raiz de 8, você fez isso umas 200 vezes em sala, que é 2 vezes raiz de 2. Como a raiz de 2 é 1,4, já que a banca mandou usar com uma casa decimal, isso aqui dá 2,8. Se for fazer as continhas, isso vai dar muita risada. Porque 4 vezes 3,1 vezes 2,2, tudo isso mais 1 dá 28,2. Se você dividir isto aqui por 2,8, aproximadamente 10. Boa, né? Então, lembrando, quando a banca fala em valores aproximados, tenha bom senso, velho. A banca disse apenas uma casa decimal. Aqui não vale aquilo que nós dissemos na outra listinha, π igual a π. Aqui não vale. Aqui, para nós, neste minuto, o π vale 3,1. Porque a banca mandou você usar uma casa decimal só. Claro para todos? Boa, né? Então, 28,2 dividido por 2,8, aproximadamente 10. Boa, né? Boa. 5. Essa aqui foi tirada numa outra listinha. Pasmem. Aquela menina que eu falei, que é uma figuraça, que é muita gente boa do nosso 5º ano, resolveu, por incrível que pareça. E não é piada. Posso resolver a listinha deles? Pode resolver a listinha deles. Escolhe um. Não, escolha você. E ela escolheu esse e resolveu. Então, a frase é simples, senhores. Tem que saber essas coisas. Olhe que a banca pede, lá no finalzinho, qual é a área do círculo, se fosse pintado, ou seja, o círculo todo. Só que a banca diz que tem um retângulo de 12 por 5 inscrito nessa circunferência. Por enquanto tem uma circunferência. 12 por 5. Eu vou dizer uma frase para o senhor. Se você tiver esquecido disso, eu vou dar na tua cara. Aí não deixa fazer. Vou ter que fazer um sem escala. Tem que fazer dos lados iguais, desculpe. Aqui é 5, aqui é 12. Eu vou fazer diferente. Em vez de usar esse triângulo já pronto, fedorento, eu vou fazer um triângulo de gente. Senão as pessoas vão ligar, mas é que não está no tamanho. E eu conheço vocês, tudo bando de chorão, que nem eu. Este vem para cá, este vem para cá, pronto, pronto, pronto. Tá aí. Agora sim? Agora sim. Então, eu tenho 5 e tenho 12. Este triângulo tem que ser sabido de cor, porque é um triângulo pitagórico. Então, esta hipotenusa H será H ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Portanto, a altura será V com a perna comprida de 169, que é 13. Esta é a altura. Desculpe, a altura. A hipotenusa, que é isso daqui, ó.
Só que a hipotenusa coincide com o diâmetro da circunferência. A hipotenusa coincide com o diâmetro. Daqui você tira que o raio fedorento será metade do diâmetro. Portanto, o raio será 13/2. Certo? Esse é o raio. Você sabe, ou deveria saber, que a área de um círculo é πr. Nossa, o R está aqui nem meu nariz, velho. A área do círculo é πr². Π, como diria um aluno nosso, é π mesmo. Até mudar por causa da inflação. Raio ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. 2 ao quadrado, 4. Π é π mesmo. Portanto, 169π/4, letra B. Boa, né? Boa. Então, esse tipo de exercício envolve duas coisas. Você tem que lembrar do seu amigo Pitágoras, a aplicação da hipotenusa sendo a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Só que, neste caso, eu não aconselho você perder tempo. Porque se a base é 12 e a altura é 5, a hipotenusa com certeza é 13, porque é um triângulo pitagórico. Assim como 3, 4, 5, 5, 12 e 13 também é pitagórico. Certo? Muito bem. 6. Mas essa menina fez também, cara, eu achei muito bacana. E olha que ela tem 10 anos, hein, velho? Não estou menosprezando ninguém. É que ela realmente é dedicada. Quando vocês terminam 5 em 15, ela fica comigo até 6h30 lá, fazendo os exercícios dela e alguns que ela pede para fazer do médio. E ela tem apenas 10 anos. Pode um troço desse? Pois é. Então, eu não fico comparando, mas eu sugiro que vocês usem esta garota como inspiração. Ela vai fazer prova para o CPM também. Então, a frase é: vamos ler as coisas. Ela é aquela que eu já disse que lê. Eu vou ler que nem ela leu. Ah, corrida de reis, blá, 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 janeiro, não interessa, blá, blá, o nome da prova, blá, 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 6 de janeiro, blá, blá, blá. Ela lê assim, não é piada, ela lê assim, não interessa, blá, blá. João, ela disse assim, podia ser qualquer pessoa, não interessa o João. Blá, 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 aplicativo, blá, 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 blá. Sem brincadeira, ela dizia assim, são 4 linhas que eu não precisava ter lido. Daí olha como ela filtra. No último treino, o aplicativo marcou uma distância de 14,5 km, não é nesta cor, sai daí, percorridos em 1,15 hora. De acordo com o aplicativo, o treino de João teve uma duração de... Então, olha que coisa biruta. Vou falar uma frase aqui. Pena que ela não está nos ouvindo. De novo, ela tem 10 anos, hein? Acabou de fazer 10. Ela leu exatamente como eu sugiro que vocês leiam. Filtrando. Não interessa se o cara se chama João, ou se o cara é a Maria, ou se é a Sofia, ou se é a Gabriele, ou se é o Matheus, ou se é batata doce, não interessa, podia ser qualquer um. Falou da corrida Reis, não interessa, porque é no janeiro, não interessa, porque um dia 8, não interessa. O que interessa é que o aplicativo diz que o cara andou 14,5 km em 1,15 hora. E a banca pede quanto é isso em termos de tempo de gente. Olha que maldade da banca. Ela, 10 anos, hein, disse, não deve ser este 1,15, porque aqui tem vírgula e aqui tem a palavra E. Então veja, ela não sabe, ainda no 5º ano, a transformação de hora no formato decimal, que nós temos aqui, para o formato sexagesimal, que é o formato de hora, né? Eu contei o que tem que fazer, ela disse, só isso, só isso. Então vamos lá. O que é 1,15 hora? É 1 hora mais 0,15 de 1 hora. Não é 1 hora e 15 minutos, pelo amor dos meus filhinhos, hein? Eu tenho 1 hora inteira, que tem 60 minutos, e eu tenho 0,15 de 1 hora, então eu tenho que multiplicar por 60 para ver quanto tem. 60 vezes 15. 0, 0, 0, sobe 1. 6 vezes 1, 6, com o 3 fedorento que subiu 9. 2 casas, 2 casas. Então eu tenho 1 hora e 9 minutos, portanto, letra B de novo.
claro para todos isso. Então veja que a banca não deu informação nenhuma importante, a não ser isso. E a banca meteu aqui no meio essa distância, não interessa. A pergunta da banca é a duração. 65 minutos seria 1 hora mais 5 minutos, que não é o caso. 1h15 não é a transformação direta. 1,15 hora não é 1h15. Agora, de onde que a banca tirou 1h18, queria saber. Então, 1h09. Por quê? São 60 minutos de 1 hora mais 0,15 de 1 hora, ou seja, 0,15 vezes 60. 0,15 vezes 60 dá 9. Portanto, 1 hora mais 9 minutos. Boa, né? Boa. 7. Você veja que não posso deixar de fazer homenagem a vocês, né? Uma ratazana comprou 2 pizzas cilíndricas, sendo uma de calabresa e outra de pelo de cachorro. A outra de... O que era? Mussarela. Só que eu não ia perder nunca a chance de fazer essa piada. Então eu tenho 2 pizzas diferentes. Uma tem 8 pedaços e a outra tem 5. Então vamos desenhar em 8 pedaços. Fazer aqui uma mágica. Só que não vou usar essa figura, eu vou usar o 8-8 mesmo, fazer aqui na mão. Senão de ficar usando coisinha pronta já é coisa de porco. É que nem geometria. Geometria você sabe o que é, né? Coisa... bem isso. Vem pra cá, pronto, já foram 4 pedaços. Enquanto eu desenho, vou contar uma frase. E muita gente que diz assim, eu não consigo comer 8 pedaços de pizza. Eu divido em 4 como só 4. Velho, é a mesma coisa, velho. Comer 4 da pizza inteira, ou 8, se a pizza for dividida em 8, é a mesma coisa. Se você comer 4, dividir a pizza em 4 e comer os 4, é a mesma coisa que dividir em 8 e comer os 8, né, ô cabeça de mamão. Então aqui dividimos em 8. Aqui, para dividir em 5, eu vou ter que pedir ajuda aqui para esta ferramenta. Vamos pedir ajuda para a ferramenta. Sai daí. Eu vou fazer de conta que não tem borda, tá? Só faz de conta que não tem borda. Então eu dividi em 5 pedaços aí, certo? Tá bem. Então a pergunta, a banca diz o seguinte. A ratazana, né, comprou então 8 pedaços iguais, é de mussarela em 5 iguais. Então isso daqui para nós é calabresa. Isso aqui para nós é mussarela. A ratazana escolheu um pedaço de pizza de calabresa, um pedaço de pizza de calabresa, e um pedaço da pizza fedorenta de mussarela. Então vamos desenhar aqui um pedaço só. Um pedaço só. Um pedaço só. Certo? Tá aí. Então ela pegou um pedaço de mussarela e um pedaço de calabresa. E daí, olha que bacana, e os colocou no prato de forma que os pedaços ficassem lado a lado. Pode-se afirmar que a amplitude ou a medida dos ângulos internos centrais dos 2 pedaços de pizza somados será. Então, primeira grande frase, isso aqui é até bobo de perguntar, mas quem é este ângulo alfa e quem é este ângulo beta? Então, olha que fácil. Alfa, eu tenho 360 graus dividido por 8 fatias. Então, cada lado, cada fatia, terá um ângulo de 45 graus, certo? O ângulo beta, eu tenho 360 graus dividido por 5 lados. Então, eu tenho 72 graus. Cada beta aqui, ó. Certo? Se eu coloco as pizzas lado a lado, os ângulos serão somados. Portanto, eu terei 117 graus. Boa, né? Questãozinha tranquila. Não tem muito o que inventar. É só dividir a circunferência, 360 graus, pelo número de lados. Daí você acha quem é o ângulo de cada lado. 360 por 8, 45. 360 por 5, 72. Somando os dois, 117 graus. Boa, né?
8. Esta aqui a gente não viu teoria. Não toda. A gente começou a ver. Então vamos lá. Quem é média? Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Certo? Esta é a formuleta da média que você tem que saber. Quando a banca não diz coisa alguma, a média é a média normal, chamada média aritmética. Soma e divide por quantos tem. A banca disse que a média de idade da equipe de 5 jogadores, filhinhos, 5 jogadores, é de 23,2. Então, se eu dividir a soma das idades por 5, eu tenho 23,2. Então, para nós, a soma das idades será 5 vezes 23,2. Vamos fazer essa continha aqui. 23,2. Falar em continha, eu queria que vocês vissem ela fazendo continha. Cara, é muito engraçado. A letra típica de quem está em 10 anos, mas é muito rápida. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com aquele 1 fedorento que está lá, 16. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Uma casa, uma casa. Então, eu tenho 116 anos somando todas as idades. Isso aqui, olha que coisa bacana. O pivô da equipe, desses 5 jogadores de basquete, que tem 27 anos, será substituído. Então, sai o cara de 27 e entra um cara de 20. Sai o de 27, entra o de 20. Então, olha que bacana. Sai o de 27 e entra um de 20 aqui na nossa soma, certo? Olha que engraçado. Se sai 27 e entra um 20, na verdade, qual é a mudança que eu faço aqui? Se eu tiro 27 e coloco 20, é a mesma coisa que simplesmente tirar 7, é isso? Tira 7. Certo? Então eu tenho 116 menos 7 dá 109. Essa é a nova soma. Portanto, a sua média será 109 dividido por 5. Vamos fazer a continha aqui também. 109 por 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 5. 9 por 5, 2 não dá. Então, 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. 40 por 5, 8, 21,8. Então, essa será a nova média de idades. Claro? Sim, sim. Então, lembrando, você tem que saber que média aritmética é sempre, sempre, sempre a soma de todos os valores que eu tenho pela quantidade que eu tenho. Se eu tenho 3 incógnitas, ou seja, média, 3 variáveis, incógnitas não, 3 variáveis, média, a soma e a quantidade, a banca tem que dar 2. Então a banca fez de uma maneira muito inteligente, deu a média, deu a quantidade, você tinha que achar a soma das idades. Então é só multiplicar a média vezes a quantidade, está aqui. Então a média de todas as idades era 23,2, a quantidade 5. Então todas as idades somadas davam 116. Só que agora saiu o cara que tinha 27, entrou o cara que tinha 20. Se você fizer 116 menos 27 mais 20, é a mesma coisa que fazer 116 menos 7, que dá 109. Então essa daqui é a soma das idades. Se você dividir pela quantidade de elementos, você acha a média etária, ou seja, 21,8 anos. Claro para todos? Boa, né? Boa. 9. Esse aqui eu vou contar aqui no canto uma coisa. Nós vimos lá a teoria de probabilidades, que aliás está bem lá, é o penúltimo item lá do edital do IFPR. E nós vimos algumas palavras bonitas. Uma delas está lá na letra B, que é o tal do mutex. Ai, não vi isso. Então você vai ter que correr atrás aí da teoria com os outros coleguinhas. Então, bem devagar, nós vamos lembrar disso aqui na pedra. Eu vou embora do canto, tchau. Com relação à teoria das probabilidades, considerando seus eventos A e B, pode-se afirmar que, veja, pode-se afirmar
Ou seja, eu tenho certeza de algumas coisas. Então, primeiro, lembrando, o que é probabilidade? É a quantidade de elementos que eu tenho no evento pela quantidade de elementos que eu tenho no universo. Por exemplo, no caso de um dado normal hexaédrico, eu tenho universo... Nossa, velho. Universo sendo de 1 a 6. Por que eu coloquei D aqui, velho? Não é D, sai daí. É W, como dizem alguns. Isso aqui não é W, isso aqui é U de universo. Esse é o nosso universo, no caso do dado. Quem é o nosso evento? Então, supondo, qual é a probabilidade de eu jogando esse dado fedorento sair o número 4? Então vamos lá. A probabilidade nossa será: quantos elementos tem aqui? Não é qual é o elemento, quantos tem? Eu só tenho um lado com o número 4. Quantos elementos eu tenho aqui? 6, então 1 e 6, portanto 16,6% disso acontecer, certo? Só que agora temos um problema. A banca fala em eventos A e B. Supondo que o A seja jogar um dado e o B seja jogar uma moeda. Eu nunca vou poder dizer que a soma dos dois dá 1. Jamais vou poder dizer um troço desses. Porque a banca não especificou quem são os eventos. Então eu não vou poder dizer que a soma dá 1. Eu não posso afirmar que a soma dá 1. A menos, atenção Brasil, a menos que a condição de que B seja a probabilidade de o A não acontecer. Por exemplo, chance de chuva, 60%. Então a chance de não chover é 40%. Claro para todos? Certo? Então lembrando, se a chance de chuva é de 60%, ou seja, 0,6%, a probabilidade de não chover será 1 menos 0,6, que dá... Nossa, mas pelo amor de Deus, essa mesa, velho. De verdade, tenho vontade de jogar isso aqui no meio da rua. 0,4. Ou seja, somando as duas, tem que dar 1. Mas a banca não disse que o B é o A invertido, então eu não posso afirmar esta bobagem aqui. Se o A e B são mutex, ou seja, mutuamente exclusivos, a probabilidade da intersecção dos dois é um conjunto vazio, verdade. Quando que eu sei que os eventos são mutex? Justamente neste caso aqui. Então veja, a banca não disse que eram, mas a alternativa B diz se eles forem mutuamente exclusivos. O que quer dizer isso? Pegar o exemplo do dado. Se você jogar o dado e o nosso evento for sair um número 3, mas pelo amor de Deus mesmo. Sair o número 3, eu não posso ter ao mesmo tempo um evento que saia o 6. Como é que vai sair o 6 e o 3 ao mesmo tempo? Então o 3, junto com os outros demais, são todos mutuamente exclusivos. Se saiu o 3 naquele dado, naquela jogada não vai poder sair outro número. Só saiu o 3, não tem como sair o 3 e o 2, ou o 3 e o 5 na mesma jogada. Eu tenho que jogar o dado de novo para sair outro número, certo? Então, mutuamente exclusivos. A mesma ideia da chuva. Ou chove, ou não chove, mutuamente exclusivos. Ou seja, tanto aqui quanto aqui, a probabilidade de intersecção dos dois é conjunto vazio. Ou seja, eu não tenho nenhum elemento que pertença aos dois ao mesmo tempo. Ou é chuva, ou é não chuva. Ou é 3, ou é o 6, ou é o 1, ou é o 5, ou é o 4, ou é o 2. Então, quando os eventos são mutuamente exclusivos, não há intersecção. Daí a banca começou a embirutar de vez. PA vezes PDB maior que 1. Como é que uma probabilidade maior, mesmo multiplicando, vai ser maior que 100%? Não tem como, velho. E daí, de novo, a banca tentou aplicar a mesma coisa da A, só que mudando. A probabilidade do A é a de B menos 1. Não, tem que ser ao contrário. Seria, se fosse este caso aqui, não é P de B menos 1, é 1 menos P de B. Então, só bobagem. A única letra realmente decente é a letra B.
Claro para todos? Então, se você tem dúvidas das probabilidades, avise que semana que vem nós teremos aí mais um encontro sobre isso. Última. Uma questãozinha boboca, só para você não ficar triste. Logo de cara, tem um 2 e tem um 5 aqui. Multiplica todo mundo por 10 para você se ver livre desta fedorentice. Então tem 10 aqui, tem 10 aqui. Ah, mesa, por favor, eu sei que está 90 graus lá fora a mesa, mas me ajude. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Certo? Então eu tenho 5 menos alfa sobre 2, 7/5 alfa. Certo? Quando você multiplica por 10 todo mundo, você faz com que algumas coisas desapareçam. Que é justamente o que você quer para essa fedorentice desse denominador não atrapalhar. 10 vezes 5, 50, menos 5 alfa, 7 vezes 2, 14, 10 alfa. O que tem letrinha vai para um lado, o que não tem letrinha vai para o outro. Muito bem. Isso até a menina do 5º ano sabe. E lembre que já estão vendo esta fedorentice do x. Para eles é x, nós que colocamos letrinha grega para ficar mais bonito. Menos 5 alfa, menos 10 alfa, será 14 menos 50. Menos 5 alfa menos 10 alfa, menos 15 alfa. 14 menos 50, quanto dá isso? 36, isso, 36. Será que eu não dormi? Vamos ver. Alfa sobre 2, 7/5 mais 10, vamos ver, 10 vezes 5, 50, 5 alfa é 5 alfa, 7 vezes 2, 14, 10 alfa é 10 alfa. Este fedorento vem para cá, 14 menos 50, opa, aqui é menos, né, o cabeça de vaca. Menos. Claro que você vem aqui e corta o menos com menos, certo? Então, o que nós teremos? O nosso alfa será 36 sobre 15. Como você deve ter observado, dá para dividir todo mundo por 3. 13 sobre 5. Vamos dividir 13 por 5. 5 vezes 2, 10. 30 por 5, 6. 2,6. Por que não está lá esse valor, hein? Será que eu estou dormindo? Isso! É bem isso. É bem isso. 36 por 3 dá bem 13, né? 12, né, o burro? 12. Dormindo, tchê? Tá dormindo? Quase. Quase. 12. Agora sim. Ué, faz o troço dormindo, tchê. 12 por 5. 5 vezes 2, 10. Sobram 2. 2,4, letra C. Boa, né? Então isso aqui era só fazer literalmente continha, como a gente fez umas 838 vezes em sala. Portanto, 12 sobre 5, 2,4. Claro para todo mundo? Voltando para a câmera, considerações finais. 45 minutos, de novo, 10 exercícios, 4 minutos e meio em média por exercício, ou seja, uma recomendação. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, é isso? 22, diretor? 22? 22. 22 de setembro, são 10 horas e 10 minutos da noite. Sugestão. Nós temos aí 2 semanas inteiras e mais um pedacinho até a prova do IFPR. A prova se baseia nisso daí, na listinha que vocês fizeram na quarta-feira, que, né, essa aí mais algumas anteriores. Então, minha sugestão, aproveite o final de semana. Tá calor, vou à piscina. Não vai não. O senhor vai, caso vá para a piscina, vai ficar poucas horas. O senhor vai pegar as listinhas todas, vai pegar as resoluções daqui e irá refazer todas as listinhas. Tem dúvida? Vai anotando. Eu tenho dúvida aqui, por que o X é isso, por que o ângulo é tanto. Claro para todo mundo. Daí na semana que vem nós nos encontramos, você vai poder perguntar, mas tem que perguntar, senão a coordenadora vai e puxa a tua orelha. E a minha também. Claro para todo mundo? Então já sabe. Tem dúvida é só gritar, ok, diretor?
O que é 23 ainda. 10 horas da noite, 23 graus. Estamos bem, né? Segure, que daqui a pouco eu volto. Ou não. Se ficar muito quente, eu volto só em março do ano que vem. Então, segure, porque eu vou e talvez eu volte ou não. Tem dúvida, é só gritar. Ah, falar em gritar, eu vou contar uma frase aqui, não tinha contado, eu vou contar aqui, ao vivo e a cores. Eu vou fazer um texto aqui sobre... Não é você, Sarei. Aqui. Eu preciso contar uma frase para os senhores. Tem dúvida? Eu vou pedir para você mandar aqui também, ó. Que a gente faz ao vivo, não tem frescurada não, velho. Se tem dúvida, manda para cá, ó. Para esse endereço. Questões aulasnãoe.com. Só manda para cá. Tem dúvida, mande. Mas tem que dizer, olha, eu sou lá do curso tal e tenho dúvida nessa ponta. Mande a foto ou mande o texto com as opções, mas mande. Tem dúvida, mande. Ai, não quero incomodar. Você vai incomodar se você não passar nesse concurso. Você vai me incomodar bastante, vou ficar triste e vou chorar. Então, pode mandar para esse endereço, certo? Se eu demorar a responder, porque eu estou ou gravando ou em sala de aula, certo? Tudo bem. Ok, diretor? Mais nada, né? Então tá bom. Então, segure, porque eu vou daqui a pouco volto. Ou não. Grande abraço. Foi!